Há alguns dias saiu uma reportagem sobre a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que é a que fica aqui no interior de São Paulo, e é uma das melhores e mais respeitadas universidades do país e da América Latina, que está do mundo, que eles abriram a possibilidade de cotas para pessoas trans, travestis e não binárias. É um assunto polêmico, sempre, ainda mais quem é da comunidade sabe, né, que com certeza muitas pessoas ficaram felizes com isso, e muitas pessoas também não gostaram muito da ideia, para dizer o mínimo, né? E eu vim falar um pouco sobre isso, sobre a minha experiência com o assunto sendo tratado. Eu ouvi pessoas falando contra as cotas, não apenas essa nova cota, como também a antiga, só com negros, indígenas, enfim. Mas muito me preocupa essa falta de sensibilidade, talvez, ou falta pelo menos de tentar se colocar no lugar do outro e entender um pouco também sobre o que são as cotas. Porque talvez muitas pessoas não tenham essa noção do para que elas servem. É, é para tirar o lugar do branco, é para tirar o lugar do hétero, cis. Não, é para colocar pessoas diferentes em lugares que elas dificilmente acessariam. Então, a cota do negro. Quantos negros vocês veem em cargos de liderança, em presidências de grandes empresas? Hoje em dia, ainda bem. Na mídia, a gente está vendo cada vez mais forte a presença de pessoas não brancas, pessoas negras, o que é ótimo. Porém, vamos quantificar. Quantos CEOs brancos você conhece? Quantos negros você conhece? Então, ajudar essas pessoas a entrar numa boa universidade, a ter uma boa educação, ajuda com que essas pessoas também ocupem lugares de destaque, lugares de liderança, lugares importantes. Não apenas lugares importantes, porque tem que haver pessoas diversas, de diversas raças, né, diversidade sexual, enfim, em todos os âmbitos sociais, em todos os níveis hierárquicos de uma empresa, enfim. Só que o que a gente vê, geralmente, é que pessoas marginalizadas, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, são mais deixadas nesses papéis mais basais, mais subalternos, e que chegam longe, geralmente homens, às vezes mulheres, brancos, de classe média, que conseguiram, né, fazer uma escola particular, que conseguiram estudar muito, claro, se esforçar e passar numa faculdade pública, ou então que a família teve condições de pagar uma universidade, que a gente sabe que no Brasil não é barato, principalmente dependendo do curso, se você quer um curso de medicina, de veterinária, de direito, enfim. Sabemos que tem uma coisa que não é barato. Então as cotas chegam justamente para tentar nivelar essa, essa quantidade de pessoas em diversos locais. Eu mesmo já trabalhei, já fiz estágio em uma unidade do SESC, que, para quem não sabe, é uma instituição, acredito que público-privada, que é voltada para arte, para entretenimento, para como se fosse um clube, junto com apresentações artísticas, teatrais, etc. Com cursos, é bem interessante, inclusive. E em, havia uma exposição na qual eu estava trabalhando, com diversas obras e algumas delas de cunho social. Então havia uma obra que era simplificadamente um pano gigantesco escrito Onde estão os negros? Eu estava no refeitório, na comedoria do Sesc,
e vi na fila uma filhinha perguntando pro pai sobre a obra, o que ela tinha lido na obra e perguntando sobre o que era aquilo, a motivação daquilo. E o pai, né, educando ali, achei muito interessante que ele só falou: olha em volta, quantos negros você vê aqui? E ali, que é um local parcialmente público, em que em muitos locais ali qualquer um pode entrar, qualquer um pode simplesmente entrar no Sesc e ver uma exposição, qualquer um pode entrar no Sesc e ir na comedoria, comer algo, comprar algo para beber, pegar, às vezes tem tickets de teatro gratuitos, então assim, mesmo sendo um local público, você não vê a diversidade acontecendo ali dentro. Então as cotas servem para normalizar a presença de todos os tipos de pessoa em todos os locais. Seja um local público, seja uma empresa, seja a mídia, qualquer lugar. E a gente sabe que um dos principais meios que a gente pode utilizar para acessar locais é o conhecimento, é a educação. Por isso a necessidade das cotas, para que essas pessoas possam adentrar uma boa universidade, ter uma boa formação e acessar os locais que ela quiser, os locais que ela puder. Não tem necessariamente a ver com classe social, com o dinheiro que você tem na conta, é sobre a variação de pessoas, a diversidade de pessoas presentes em quaisquer lugares. E especificamente sobre essa nova cota da Unicamp, para pessoas trans, não binárias e travestis, quem conhece um pouco mais sobre a comunidade e sobre essas letras da sigla sabe o quão difícil é a vida dessas pessoas. O que muitos têm o privilégio de não passar, mas também o que a grande maioria tem que passar apenas por ser quem é. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. 35 anos. Eu só teria mais 5 anos de vida no Brasil se eu fosse trans. E muitas dessas pessoas, principalmente mulheres trans e travestis, a gente sabe que ficam relegadas à prostituição, a trabalhos sexuais, que não são, na grande maioria das vezes, não são uma opção de vida que elas têm, uma escolha que elas tiveram, não era um sonho de criança que elas tinham. Mas elas são impedidas de ter algo mais, de sair daquela marginalidade, de sair daquele local em que a sociedade colocou elas. E não é justo que elas também tenham oportunidades diferentes, que elas possam, se elas quiserem sair daquele local, daquela situação, e não seria justo, dado todo o contexto, que elas tenham um auxílio, um estímulo para que elas entrem em universidades, que elas tenham uma boa formação, que elas possam mudar de vida. A gente está falando de pessoas que nunca tiveram oportunidades. A gente está falando de um Brasil extenso e profundo, que muitas pessoas não têm nem acesso, que muitas pessoas desconhecem completamente, que muitas pessoas não têm noção de como é você não ter escolha, você não ter outro caminho, você precisar fazer coisas para se alimentar, para poder viver. E essas pessoas também não merecem uma chance de poder mudar essa situação com tantas dificuldades, tantos impeditivos. Porque sim, a sociedade impõe obstáculos e barreiras diariamente para alguns grupos sociais. Não é justo que algumas dessas barreiras sejam derrubadas, que haja portas que possam ser abertas para essas pessoas em algum local, para que elas possam mudar de vida, para que elas possam se aprimorar,
para que elas possam ter mais dinheiro, ter uma vida mais confortável. Então fica aí a reflexão. E o meu convite para que você, seja quem for que está assistindo esse vídeo, para você se colocar no lugar do outro, para você ver qual é a batalha diária que aquele outro está passando, está enfrentando, para você ver como é a vida e a existência dessa pessoa. Se você gostaria de estar no lugar dela, ou se você jamais estaria confortável naquele lugar, o que você gostaria de fazer, onde você gostaria de chegar na sua vida, e que talvez muita gente também queira, mas não consiga. O que você pode fazer para mudar isso? Ou pelo menos o que você pode fazer para não atrapalhar isso? Para que você possa compreender a situação e ser mais empático, talvez.